Você já se perguntou como tudo começou? Antes das estrelas brilharem e os oceanos rugirem, não havia nada. Mas então, uma voz poderosa ecoou na escuridão: que haja luz. O que acontece a seguir é a história mais incrível já contada. No primeiro dia, Deus criou a luz. Brilhante e radiante, ela afastou a escuridão e trouxe o primeiro dia e a primeira noite. Deus sorriu e disse: Isso é bom. Mas isso era só o começo. No segundo dia, Deus estendeu os céus. As nuvens fofas dançavam no azul infinito, enquanto o mundo abaixo esperava ansioso por sua próxima surpresa. O que viria a seguir? No terceiro dia, Deus disse: Que a terra apareça. Montanhas se ergueram, vales se alongaram e mares brilhantes se espalharam. Então, plantas verdes e flores coloridas brotaram por toda parte. Você consegue imaginar o perfume das primeiras flores? No quarto dia, para marcar os dias e as estações, Deus colocou o sol para iluminar o dia, a lua para brilhar à noite e preencheu o céu com incontáveis estrelas. Cada uma delas cintilava como uma promessa do seu amor. No quinto dia, a vida encheu as águas e os céus. Peixes brincalhões nadavam nos mares e pássaros alçavam voo, cantando alegres canções. O mundo de Deus estava se tornando cheio de cor e movimento. No sexto dia, Deus criou os animais, grandes e pequenos, de leões rugidores a minúsculas joaninhas. Mas ele ainda tinha um plano especial. Deus criou os humanos, você e eu, feitos à sua imagem, para cuidar deste lindo mundo. No sétimo dia, Deus descansou. Seu mundo estava completo, perfeito, pacífico e cheio de amor. Um presente valioso, confiado a nós para cuidar e estimar para sempre. E assim, a criação foi concluída. Tudo o que existe veio das mãos de Deus, feito com propósito e amor. Cada estrela no céu, cada flor na terra e cada vida refletem a grandiosidade do Criador. Você já se perguntou como seria viver em um jardim perfeito, com todos os animais como amigos e frutas deliciosas em todas as árvores? Mas e se uma escolha pudesse mudar tudo? No princípio, Deus criou um jardim perfeito, repleto de todas as plantas e animais que você pode imaginar. Era um lugar maravilhoso, onde Adão e Eva podiam viver em paz e harmonia com toda a criação. Deus deu a Adão e Eva tudo o que eles precisavam, mas também lhes deu uma única regra: eles poderiam comer de qualquer árvore, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nem tudo no jardim era o que parecia. Uma serpente, esperta e astuta, aproximou-se de Eva e começou a plantar uma ideia perigosa em seu coração. Eva olhou para a fruta. Parecia tão deliciosa. As palavras da serpente ecoaram em sua mente. Ela te tornará sábia. Eva hesitou. O que ela faria? Respirando fundo, Eva finalmente deu uma mordida. A fruta era doce e tentadora. Ela entregou a Adão, que também comeu. E então, de repente, tudo mudou. Pela primeira vez, Adão e Eva sentiram algo que nunca haviam experimentado: medo e vergonha. Eles perceberam que tinham desobedecido a Deus. Com o coração pesado, correram para se esconder entre as árvores. Mas Deus os chamou com sua voz amorosa. Onde vocês estão? Tremendo, Adão e Eva saíram de onde estavam escondidos. Nós nos escondemos porque estávamos com medo. Adão respondeu baixinho. Deus lhes explicou as consequências de sua escolha. Eles não poderiam mais viver no jardim perfeito. Tudo havia mudado. Mas, mesmo assim, Deus não os deixou sem esperança. Deus prometeu que um dia tudo seria restaurado. Seu amor por Adão e Eva nunca mudou, mesmo que eles precisassem deixar o jardim para começar uma nova vida.
Fora do jardim, a vida era difícil, mas Adão e Eva aprenderam a trabalhar juntos. Eles plantaram, construíram e cuidaram de sua família. E em cada passo, lembravam-se de que o amor de Deus ainda os acompanhava. A história de Adão e Eva nos ensina sobre a importância das escolhas e nos lembra que, mesmo quando erramos, o amor de Deus nunca nos abandona. Hoje, você também tem escolhas. Que elas sejam sábias e feitas com o coração cheio de fé. Você já parou para pensar como seria viver em um tempo de grandes milagres, onde anjos apareciam com mensagens vindas do céu? E se o maior presente de todos fosse enviado para transformar o mundo? Vamos voltar no tempo e descobrir o que aconteceu numa noite muito especial. Uma jovem chamada Maria estava tranquila em sua casa quando, de repente, um anjo apareceu. Não tenha medo, Maria. Deus escolheu você para algo incrível. Você dará à luz um filho, e ele será chamado de Filho do Altíssimo. Espere, o quê? Como assim? Maria ficou surpresa, mas confiou no plano de Deus. Seu noivo, José, também recebeu uma visita especial. Um anjo lhe disse em sonho: José, não tenha medo de casar com Maria. O que está acontecendo é um milagre. O bebê será chamado Jesus, e ele salvará o mundo. E então, chegou o dia em que Maria e José precisaram viajar até Belém. Mas havia um problema. Não havia lugar para ficar. Eles bateram de porta em porta, mas todas as hospedagens estavam cheias. Até que alguém ofereceu um lugar simples, um estábulo. Sim, um lugar onde os animais dormiam. E foi lá, entre palha e simplicidade, que Jesus nasceu. Maria o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura. Mas esse nascimento não passou despercebido. Naquela mesma noite, alguns pastores que estavam no campo cuidando de seus rebanhos receberam uma visita surpreendente. Um anjo do Senhor apareceu e disse: Hoje nasceu o Salvador. Ele está em Belém, envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, muitos outros anjos apareceram no céu, louvando a Deus com grande alegria. Cheios de admiração, os pastores foram rapidamente até o lugar indicado. E lá encontraram Maria, José e o bebê Jesus, exatamente como o anjo havia dito. Esse bebê cresceria para mudar o mundo, trazendo amor, esperança e salvação para todos. E sabe o que é mais incrível? Essa história continua viva até hoje. Jesus veio para mostrar o amor de Deus, e Ele ainda transforma corações todos os dias. Espere um segundo. É um barco gigante flutuando sozinho no meio do nada? E por que os animais estão entrando nele 2 a 2? O que está acontecendo aqui? Vamos voltar ao começo e descobrir essa aventura incrível. Noé não era um construtor de barcos ou um especialista em animais. Ele era apenas um homem gentil que amava a Deus. Mas um dia, algo incrível aconteceu. Deus falou com ele. Deus disse a Noé para construir uma arca enorme, grande o suficiente para comportar todo tipo de animal. Então, Noé começou a trabalhar, serrando, martelando e construindo por muitos dias e noites. Então vieram os animais, leões, zebras, pássaros e até preguiças, todos chegando 2 a 2, como se soubessem que algo incrível estava prestes a acontecer. Quando o último animal entrou, o céu escureceu e uma gota de chuva caiu, depois outra e outra. Em pouco tempo, a chuva se transformou em uma tempestade poderosa. A água subiu mais e mais, cobrindo tudo ao redor. Depois de 40 dias e 40 noites, a chuva finalmente parou. O mundo estava em paz e quieto enquanto a arca flutuava nas águas calmas. Finalmente, a arca pousou em uma montanha. As águas tinham baixado e terra seca estava à vista. Deus fez uma promessa a Noé e colocou um lindo arco-íris no céu como um sinal de que ele nunca mais inundaria a terra. Noé,
sua família e os animais começaram uma nova vida, prontos para encher a terra com amor, alegria e fé. Que jornada incrível essa! A confiança de Noé em Deus salvou a todos e trouxe um lindo novo começo para o mundo. E então, sempre que você vir um arco-íris, lembre-se da incrível aventura de Noé na arca e da promessa que deu início a tudo. José teve um sonho tão misterioso que o deixou surpreso. No sonho, talos de trigo se curvavam diante dele. José se perguntava: o que isso poderia significar? Por que eles se curvavam para mim? Mal sabia ele que aquele sonho seria o começo de uma jornada incrível. Fique ligado para descobrir como o menino com um casaco colorido enfrentou desafios e descobriu um destino tão brilhante quanto as estrelas. Jacó, o pai de José, o amava profundamente e decidiu dar a ele um presente muito especial, uma túnica de muitas cores. José ficou encantado, ele girava e sorria com a túnica brilhante, se sentindo amado e único. Mas seus irmãos não compartilhavam dessa alegria. Eles ficaram com ciúmes, e essa inveja começou a crescer em seus corações. José tinha sonhos que não conseguia guardar para si. Ele contou a seus irmãos: eu sonhei que seus feixes de trigo se curvavam ao meu. Mas em vez de ficarem impressionados, os irmãos ficaram ainda mais irritados. Por que deveríamos nos curvar a você? Pensaram eles. Aqueles sonhos aumentaram ainda mais a raiva deles. A inveja dos irmãos se transformou em um plano terrível. Um dia, quando José foi procurá-los nos campos, eles decidiram se livrar dele. Primeiro, jogaram-no em um poço profundo, mas, logo depois, mudaram de ideia. Quando viram mercadores passando, venderam José como escravo. Enquanto era levado pelos comerciantes, José olhou para trás, triste, se perguntando: será que meus sonhos acabaram aqui? José foi levado para o Egito e acabou na casa de Potifar, um oficial importante do faraó. Mesmo em uma terra estranha, José decidiu trabalhar com dedicação e fazer o seu melhor. Ele confiava em Deus, e sua honestidade e esforço logo fizeram com que Potifar confiasse nele e o colocasse como responsável por toda a casa. Mas, mesmo sendo fiel, José foi injustamente preso. Ele foi acusado de algo que não fez e acabou na prisão. No entanto, mesmo lá, José não perdeu a esperança. Ele sabia que Deus estava com ele e, com seu coração bondoso, começou a ajudar os outros prisioneiros. José tinha um dom especial: interpretar sonhos. Na prisão, 2 prisioneiros compartilharam seus sonhos com ele, e José os ajudou a entender o significado. Um deles, o copeiro do faraó, prometeu lembrar-se de José quando saísse, mas se esqueceu por um tempo. Até que um dia, o faraó teve sonhos estranhos que ninguém conseguia explicar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e o indicou ao faraó. Quando José foi chamado, ele interpretou os sonhos do faraó com sabedoria, explicando que haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José sugeriu um plano para salvar o Egito da escassez. Impressionado, o faraó colocou José como governante de todo o Egito. José se tornou responsável por armazenar alimentos durante os anos de fartura para que o povo tivesse o suficiente nos anos de fome. Ele agora tinha uma posição de autoridade, e seu dom de interpretar sonhos havia mudado sua vida completamente. Anos depois, os irmãos de José foram ao Egito em busca de comida. Eles estavam desesperados, pois a fome assolava sua terra. Sem saber que estavam diante de José, agora um poderoso governante, eles se curvaram diante dele, pedindo ajuda. Naquele momento, José reconheceu que o sonho que teve anos antes estava se cumprindo. Assim como os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do dele,
Agora, os irmãos se humilhavam em busca de sustento. José, porém, não guardava mágoas. Em vez de vingança, ele escolheu o perdão. Ele revelou sua identidade aos irmãos, dizendo: Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. Mas não se preocupem, nem fiquem com medo. Deus transformou o mal que vocês me fizeram em algo bom para salvar muitas vidas. José pediu que trouxessem seu pai, Jacó, ao Egito, para que todos pudessem viver juntos. Quando Jacó chegou, emocionado ao ver o filho que pensava estar perdido para sempre, toda a família se reuniu. Naquele momento, José viu o plano de Deus se concretizar de forma completa. O sonho que antes parecia impossível fazia sentido agora. Os irmãos, humilhados pela situação de fome, se curvaram não apenas ao poder de José, mas também ao plano maior de Deus, que usou José para salvar a todos. Assim, o sonho de José era muito mais do que uma visão de grandeza. Era um símbolo de como Deus pode usar até as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos. José, com fé e perdão, reuniu sua família e trouxe paz a todos. Jonas pensou que poderia fugir de Deus, mas veja onde isso o levou. Perdido no meio de um mar agitado com algo enorme nadando em sua direção. Será que Jonas escapará desse caos? Descubra agora. Tudo começou aqui, sob esta árvore. Deus pediu a Jonas que levasse uma mensagem importante ao povo de Nínive. Mas em vez de responder, sim, Senhor, Jonas decidiu seguir seus próprios planos. Jonas achava que poderia se esconder de Deus. Ele subiu em um navio que ia para bem longe. Mas será que alguém consegue realmente se esconder do Criador do Universo? O vento uivava, as ondas rugiam, e os marinheiros rezavam. Mas nada parecia funcionar. Todos os olhos se voltaram para Jonas. Ele poderia ser o motivo de tudo aquilo? Jonas finalmente confessou. A tempestade é minha culpa, Disse ele. Joguem-me ao mar e tudo se acalmará. Seria esse o fim da jornada de Jonas? Jonas caiu na água e, imediatamente, a tempestade parou. Mas quando achava que estava seguro, Jonas foi engolido por algo muito maior que seus medos. Na barriga do peixe, Jonas teve tempo de sobra para refletir. Ele orou. Senhor, me perdoe. Farei o que você pediu. Deus sempre ouve nossas orações, mesmo nos lugares mais inesperados. Deus deu a Jonas outra chance. O grande peixe o cuspiu em terra firme, e Jonas estava pronto para ouvir dessa vez. Jonas finalmente foi para Nínive e compartilhou a mensagem de Deus. E adivinha, o povo ouviu, se arrependeu e voltou seus corações para Deus. Então, Deus ensinou a Jonas uma última lição. Seu amor e misericórdia são para todos, não importa o tamanho dos erros cometidos. Jonas aprendeu que confiar em Deus sempre leva aos melhores resultados. E Nínive, eles receberam um novo começo, graças à misericórdia de Deus. E assim, a história de Jonas terminou, mas sua lição vive para sempre. Deus está sempre pronto para nos guiar de volta ao caminho certo. Quem poderia acreditar? Um garotinho, de pé contra um gigante, armado apenas com uma funda e uma pedra. Mas Davi não estava com medo. O que aconteceu em seguida surpreenderia a todos. No vale de Elá, o gigante Golias rugiu. Quem ousa lutar comigo? Ele era enorme, sua voz como um trovão. Os soldados tremeram, assustados demais para se mover. Mas um garoto não estava com medo. Davi, um jovem pastor, disse: Eu vou lutar com ele. Os soldados riram, mas Davi foi até o rei Saul e disse:
Eu lutei contra leões para proteger minhas ovelhas. Eu posso enfrentar Golias. Davi experimentou uma armadura, mas era muito pesada. Em vez disso, ele pegou sua funda e 5 pedras lisas de um riacho. Isso é tudo que preciso. Ele disse com um sorriso. Davi entrou no vale. Golias zombou. O que é isso? Vocês enviaram um garoto com paus para lutar comigo? Mas Davi disse. Você veio com uma espada, mas eu vim em nome do Senhor. Davi girou sua funda cada vez mais rápido. Então, a pedra voou pelo ar, atingindo Golias bem na testa. O gigante caiu e a multidão vibrou. Davi se levantou, o herói do dia. Não fui eu. Ele disse. O Senhor Deus dos exércitos que me deu força. Daquele dia em diante, todos se lembraram. Até os menores podem fazer grandes coisas com fé e coragem. A história de Davi foi contada por gerações, inspirando todos a enfrentar seus gigantes. Espere! É fogo no céu! E quem é aquele parado bem tranquilo logo abaixo? Elias, o profeta, não tem medo. Ele sabe que algo incrível está prestes a acontecer. Mas como essa carruagem de fogo se encaixa na história? Fique conosco para testemunhar este milagre espetacular que Deus preparou. Eliseu não era apenas um seguidor. Ele era aluno e amigo de Elias. Enquanto caminhavam juntos, Eliseu prometeu com firmeza: Eu ficarei com você, não importa o que aconteça. Mal sabia ele que estava prestes a testemunhar o impossível. Com um simples golpe de seu manto, Elias abriu o poderoso Rio Jordão. Eliseu olhava com admiração, enquanto as águas se afastavam, criando um caminho seco para atravessarem. Que grande poder Deus havia dado ao seu profeta! Por favor, deixe-me herdar uma porção dobrada do seu espírito, pediu Eliseu. Elias olhou para ele com seriedade e assentiu, dizendo: Se você me vir sendo levado, assim será. O que Elias queria dizer com isso? De repente, um grande redemoinho apareceu. Eliseu protegeu os olhos contra o vento forte, mas Elias permaneceu firme. O momento estava próximo. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. Então aconteceu. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos flamejantes, desceu dos céus e levou Elias embora. Eliseu gritou: Meu pai, meu pai! Enquanto assistia, sem fôlego, Elias desaparecer nas nuvens. Quando a carruagem sumiu, o manto de Elias caiu no chão. Eliseu o pegou com cuidado. Sua jornada estava apenas começando. Cheio de determinação, Eliseu ergueu o manto e golpeou o rio, assim como Elias havia feito. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Ele clamou. E então, assim como antes, as águas se abriram novamente. As testemunhas que observavam caíram de joelhos, dizendo: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Deus havia escolhido um novo profeta para continuar sua obra. Em seu primeiro ato como profeta, Eliseu curou uma fonte amarga. Ele lançou sal na água e orou. Imediatamente, a fonte se tornou fresca e pura, trazendo vida e alegria de volta à vila. Nem todos acreditavam no poder de Deus por meio de Eliseu. Um grupo de jovens zombou dele, mas Eliseu permaneceu firme. Ele confiava que Deus o defenderia, assim como ele havia defendido Elias. Com a partida de Elias, Eliseu carregou adiante seu legado de fé e milagres. A obra de Deus continuou por meio dele, mostrando que seu poder e suas promessas nunca desaparecem. A carruagem de fogo de Elias nos lembra que os planos de Deus são maiores e mais brilhantes do que podemos imaginar. Assim como Eliseu, somos chamados a confiar nele e espalhar sua luz aonde quer que formos. Como Daniel foi parar em uma cova cheia de leões? E por que essas feras assustadoras parecem deixá-lo intocado? Fique por aqui para descobrir essa história emocionante de coragem, fé e um milagre inesquecível.
Daniel vivia no poderoso reino da Babilônia, onde servia como um dos conselheiros mais confiáveis do rei Dário. Mas sua fé em Deus o fez se destacar, e nem todo mundo gostava disso. Movidos pela inveja, os oficiais enganaram o rei Dário para que assinasse uma lei perigosa. Qualquer pessoa que orasse a um deus, ou pessoa que não fosse o rei, seria jogada na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel não pararia de orar ao seu Deus. Mesmo com a nova lei, Daniel não escondeu sua fé. 3 vezes ao dia, ele orava a Deus em casa, perto de uma janela, como sempre fazia. Os oficiais não perderam tempo. Eles pegaram Daniel orando e o levaram ao rei, exigindo que ele fosse jogado aos leões. O rei Dário gostava de Daniel e percebeu que tinha sido enganado. Mas nem mesmo o rei conseguiu mudar a lei. Naquela noite, Daniel foi lançado na cova dos leões, cercado por feras famintas. O rei Dário, aflito, só podia esperar que o Deus de Daniel realizasse um milagre. Deus enviou um anjo para proteger Daniel. Com um gesto divino, o anjo fechou a boca dos leões, que ficaram tão tranquilos quanto gatinhos descansando ao sol. O rei Dário não conseguiu dormir a noite toda. Ele continuou pensando em Daniel e nos leões. Ao amanhecer, o rei correu para a cova e gritou: Daniel, seu Deus o salvou? E Daniel respondeu: Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei Dário mandou tirar Daniel e puniu os oficiais invejosos que conspiraram contra ele. Eles foram lançados na cova dos leões e desta vez os leões não hesitaram. Em minutos, os conspiradores foram devorados. O rei Dário fez uma nova lei, declarando que todos deveriam honrar o Deus de Daniel, o único Deus verdadeiro que salvou Daniel dos leões. Essa história nos ensina que, com fé e coragem, podemos enfrentar até os desafios mais assustadores, confiando que Deus sempre está ao nosso lado. E aí, você gostou da nossa história mágica de hoje? Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho encantado para não perder nenhuma nova aventura. E deixa o seu like mágico pra gente saber que você quer mais histórias assim. Nos vemos na próxima aventura encantada. Tchau, tchau!